Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar e essa é uma leitura do signo de Capricórnio para a segunda quinzena do mês de dezembro. Leitura geral para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você sentir que é para você, sem precisar forçar nada, tá bom, Capricórnio? E caso você tenha uma astral, além dessa leitura do seu signo solar, olhe também e assista as leituras do seu signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus e o ascendente, que é bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse fala a respeito de uma área da nossa vida, tá bom? Eu vou abrir a leitura de vocês com o Rider Deck, como de costume, tá? Pra gente ver uma energia mais central, inicial de vocês, para ver como vocês estão aí. Depois a gente vai ver um conselho com o tarô cabalístico, que traz essa questão astrológica bem legal dos planetas nos signos, tá bom? E a gente vai fechar então a leitura de vocês vendo um possível desfecho com o tarô maçônico, que traz essa energia mística e esotérica bastante forte, tá? Então fica até o final da leitura, porque se não bater nada com a primeira tiragem, pode ser que na segunda do conselho ou desfecho faça um sentido para você, tá bom? Vamos ver então aqui para vocês qual é a energia da segunda quinzena do mês de dezembro. Já tinha virado um rei de copas aqui, que eu adoro, né? Mas se ele tiver que sair, ele vai sair de novo. Vamos ver aqui então para Capricórnio, por favor. Arcano maior do mundo, né? Finalizações, fechamento de ciclos, viagens, recebendo mais do que pensa que vai receber. Arcano maior do diabo, a energia de vocês. Tá, vamos ver o que mais. Arcano maior do eremita e a temperança. Gente, é só arcano maior na leitura de vocês, impressionante. Dei um tempinho aí pra mim respirar aqui, porque... vamos lá. Capricórnio, o que eu entendo dessa leitura aqui, tá? Segundo a minha interpretação, é evidente, tá? Existe um ciclo aí que é necessário ser fechado, o entendimento, né, de algo. Como vocês caem aqui com o arcano do eremita, encerrando essa primeira fileira, essa primeira tiragem com o Rider Deck, vamos dizer, é necessário que junto desse fechamento de ciclo que precisa acontecer para você, independente de qual área que for, tá? A gente já vai falar do arcano maior do diabo, que é o mais pedido de todos, tá? Aguenta aí um pouquinho. Junto desse encerramento de ciclo, é necessário que também se tenha um aprendizado sobre essa questão, tá? O arcano maior do eremita traz para mim essa questão de pessoas que, se não tem, ao menos precisam ter essa vibe de ter uma compreensão maior das coisas, de ter um aprendizado, um entendimento de algo aqui, porque senão a iluminação não é alcançada, tá? Provavelmente a gente está falando aqui de um ciclo de bastante dificuldade para vocês, né? O arcano maior do diabo, ele é uma figura de aprisionamento, sim, tá? De coisas que conseguem roubar, prender a nossa atenção de uma tal maneira que isso pode se tornar assim, tóxico na nossa vida, tá? Isso é inegável, né? Uma vez que o arcano maior do diabo pode representar aqui possíveis vícios que a gente tem, né? Apegos de variadas formas, tá? E por que eu falo isso? Para você poder também adaptar na sua vida da melhor maneira que você conseguir entender aqui isso, né? E o arcano maior da temperança no fundo do seu deck, que narra essa questão de precisar encontrar uma cura para essas questões, né? Porque se não cura, também fica muito difícil aqui que esses eventos não se repitam na nossa vida, né? Porque fechar ciclo é evidente, é muito comum que a gente precise fechar ciclos na nossa vida, tá? Mas quando a gente não cura essas questões vivenciadas, provavelmente a gente está fadado a reviver essas situações com outras pessoas, com outras circunstâncias, né? Quando a gente não tem o entendimento, a compreensão do porquê passou por essa situação,
tende a se repetir na nossa vida, né? Então esses dois arcanos aqui falam muito dessas últimas coisas que eu acabei de falar. Cura e compreensão dos fatores, para que você não precise passar de novo por isso daqui, né? E é muito interessante porque essa figura do eremita, por que ele consegue toda essa compreensão, né? É justamente porque ele analisa os fatos que ele viveu e consegue tirar um aprendizado disso. Diferente da maioria de nós que comumente vive circunstâncias, não tira um aprendizado e a gente precisa repetir de novo essas circunstâncias na nossa vida para ver se dessa vez a gente tem um aprendizado maior disso tudo, tá? E não tem outra maneira da gente se iluminar, alcançar a nossa iluminação, se não for dessa maneira, ao menos ao meu entender, tá, gente? Eu não trago verdades absolutas, eu acredito que ninguém traga, tá? São as minhas verdades que eu procuro trazer através das minhas interpretações, baseado na sabedoria das idades, tá? Vamos ver aqui um possível conselho com o tarô cabalístico. Ai meu Deus, não. Capricórnio, a energia de vocês é sempre forte, né? Também, né? Pudera, né, Capricórnio? Um signo de extrema intensidade, né? Em suas vivências, né? Não aceita coisas superficiais, né? Tem que ser vivido de uma maneira muito intensa, né? Tarô cabalístico, então, para Capricórnio, por favor, um conselho para eles, através do tarô cabalístico. A força, né? Aquela maior que a energia do signo de Leão. Um 10 de ouros, Mercúrio em Virgem, que é uma outra carta que fala de cura aqui, né? Da sua comunicação, também de finais, né? Com um esplendor muito grande aqui, principalmente no setor material, ou familiar, ou de pessoas que estão à sua volta, se faz algum sentido para você, tá? E a Imperatriz, energia de Vênus, energia de fertilidade. Ah, tá vendo? Mais uma vez o arcano maior de cura aqui, né? A estrela, energia do signo de Aquário. Agora, o que o tarô cabalístico pode estar querendo sugerir aqui para você, como um conselho, é que por mais difícil que toda essa situação possa parecer para você, não é o fim da picada, como dizem, tá? A força, ela traz essa questão da gente conseguir domesticar esses instintos mais animalísticos que existem em nós, né? No nosso interior, instintos que por vezes conseguem aí tá domando a gente, né? E esses instintos, né, que podem ser aqui em forma de vícios ou de apegos, acaba aí meio que controlando a nossa existência, né? E a força, ela quer trazer para nós uma questão de que a gente é mais forte do que tudo isso, né? A gente pode ter o controle sobre todas essas questões, a gente pode domar esses vícios, né? Essas questões aí, lembra o arcano maior do diabo, que aprisiona aqui a gente, né? Então, quando a gente tem essa força, quando a gente descobre essa capacidade em nós, cara, fica muito evidente para nós que dá a possibilidade da gente conseguir domar essas questões aqui, né? E aí, com esse arcano aqui maior da estrela, eu vejo essa possibilidade de curar situações aqui, e não só de cura também, tá? Juntamente com esse arcano maior da Imperatriz, a necessidade de ter aquilo que hoje falta na gente, né? Em nós seres humanos, que é a esperança, né? Esperança que é possível para mim sair dessa situação. Esperança para mim que é difícil, né? De eu
ter mesmo esperança em dias melhores, né? Ter esperança que isso é só uma fase, que se eu colocar minha energia pessoal, se eu colocar minha força de vontade, eu consigo sair de toda e qualquer situação de aprisionamento e de toxicidade que pode eventualmente estar me prendendo aí, né? Então é um conselho bastante forte, há muito que se meditar mediante isso que a gente está conversando aqui, tá? Se a leitura estiver fazendo um sentido para você, evidentemente, tá, Capricórnio? Como eu falo no início da leitura, pegue para você somente a mensagem que você sentir que ele serve, sem precisar forçar nada, tá? Por que eu falo isso, gente? Não é muito legal falar isso nas leituras, mas eu sinto aqui de falar, então eu preciso compartilhar com vocês. Eu deixo muito bem já explicado no início da leitura, para depois a pessoa não vir aqui nos comentários, ficar falando bobagem, que a leitura não fez nenhum sentido. Cara, se não fez nenhum sentido, tá tudo bem também. É sobre isso, é fazer o quê? Não lhe serviu, mas não quer dizer que não vá servir para um outro irmão, uma outra irmã que precise ouvir essa mensagem, tá? Então a gente precisa ter esse discernimento de que a leitura é geral, né? Que por mais que ela sirva assim para você, ela também vai servir para outros irmãos que buscam um conselho, que estão aí aflitos no mundo, né? Por vezes sem um direcionamento ou até mesmo perdido, sem saber o que fazer da própria vida, né? Então o tarô é para isso, né? O meu canal é para isso, é destinado a ajudar pessoas que também, é claro, evidentemente, estejam dispostas a aceitar e a ouvir coisas que precisam ser ouvidas e não aquilo que se quer ouvir. Né? Então existe uma grande diferença entre a gente ouvir informações e mensagens que a gente quer ouvir, né, para satisfazer o nosso ego, e mensagens que a gente eventualmente precise ouvir e mensagens que vão aí dar um cutucão maior no nosso ego, né? Então tem que saber dessa diferença aqui no meu canal, mensagens que você precisa ouvir e mensagens que você quer ouvir. Né? Nem toda leitura de tarô, e acredito que isso não é só no meu canal, vai estar destinado só a situações fluentes, né? Por vezes a nossa melhora, a nossa cura, né? O nosso progresso está sim em a gente ouvir e entender mensagens que a gente não, por vezes não está muito afim de se deparar com elas, né? Então muito interessante aqui. Agora eu vou fechar a leitura de vocês, né, com o tarô maçônico para a gente tentar entender um possível desfecho dessa história toda aqui. Beleza, Capricórnio? Mas você tem dois arcanos maiores aqui que pedem essa questão de você se permitir a cura, né? E a gente ouve muito falar disso, de se curar e tudo mais. Falar é fácil, né? Agora a gente se permitir, a gente tá disposto à cura, eu sei por experiência própria que não é uma coisa fácil, né? Que custa muito pra gente a gente receber essa cura, a gente tá sintonizado para receber essa cura, né? Mas é aquela coisa, né? A gente também precisa se dispor aqui a fazer com que essa cura aconteça na nossa vida, né? Caso contrário, ela não ocorre. E aí, mais uma vez, eu sinto aqui de falar, quando a gente não cura essas questões, por mais que a gente feche alguns ciclos aqui, fechar ciclo sem buscar a cura daquilo, sem ter um aprendizado daquilo que viveu, eu não sei se adianta muito, porque na minha perspectiva, no meu modo de ver, a gente fica aí à mercê de reviver essas situações para ver se a gente tira um aprendizado delas, né? Então, tudo que a gente vive, a gente precisa tirar um aprendizado. A gente precisa levar para o nosso campo mais racional, buscar um entendimento sobre aquilo, até para a gente não se colocar depois em situações onde a gente vai viver as mesmas experiências, e repetindo aqui mais uma vez, com outras pessoas, com situações diferentes, mas que vão remeter sempre àquela mesma essência, que já foi vivenciada e não foi curada. Tá? Então, mensagem bastante forte para que possa ser refletida e meditar sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Vale muito a pena. Tarô maçônico, então, desculpa, para a gente ver um desfecho para o signo de Capricórnio.
o julgamento. O julgamento é uma carta de renascimento, né? O julgamento é uma carta bastante interessante, que nesse deck é simbolizado por uma iniciação que está acontecendo. E quando a gente está se iniciando, a gente morre para aquela antiga persona, para aquela antiga personalidade que a gente era, e se permite renascer com novos propósitos, tá? Até mesmo espiritualmente falando aqui. Então, um outro arcano maior aí que vale a pena a meditação sobre ele. Tá? Será que eu quero esse renascimento para mim? Será que eu estou pronto para abandonar as situações que me prendem? Para abandonar essa personalidade que eu achei que eu era em prol de renascer como uma nova pessoa? Tá? Fica aí essa mensagem para você também poder refletir e meditar sobre ela. Mas que existe a possibilidade do renascimento aqui, existe, né? Porque agora a gente está vendo um desfecho. Um 7 de paus. Um 10 de paus. E a rainha de paus, tá? E aqui o que eu pego como desfecho para vocês, Capricórnio, é o seguinte, tá? É chegado o momento aqui, com esse 10 de paus, de finalizar todo esse ciclo de dor e sofrimento que você viveu, né? De carregar fardos excessivos, de que por vezes vem aí de parcerias ou relacionamentos tóxicos, né? Ou de repente de situações que para você é realmente um fardo, né? É um peso na costa, né? Então, nesse baralho maçônico aqui, nesse deck maçônico, como desfecho, ele vem falar para você, cara, existe a possibilidade de renascimento aqui, né? Existe essa possibilidade do fechamento desse ciclo que foi muito pesado para você. Só que também você precisa querer isso daí, tá, Capricórnio? E mais uma vez, como a gente falou, é querer todas essas questões de cura, né, de finalizar os ciclos. Só falado não adianta muito, precisa querer vivenciar tudo isso daqui, né? E para vivenciar isso daqui exige força, né? Lembra que era o maior da força? E dedicação da nossa parte, né? O entendimento aqui com o arcano maior do eremita, para que a gente, mais uma vez eu vou falar aqui porque vale a pena se debruçar sobre esse tema, ter um entendimento e uma compreensão das coisas que foram vividas, para que a gente não precise repetir elas novamente na nossa vida, tá bom? Capricórnio, espero que você tenha gostado da sua leitura, que tenha feito um sentido para você, quando ajuda ao menos uma pessoa. Eu, particularmente, já me sinto satisfeito, tá? Quero desejar um feliz ano novo para você, que você possa ingressar num ano novo, né, com ciclos fechados, com curas realizadas, um novo ano para você cheio de abundância e prosperidade, né? Se você for beber e se divertir, faça isso sim, mas nunca beba e misture bebida e volante, são coisas que não combinam, e a gente precisa ter responsabilidade, né, de cuidar da gente e de cuidar dos outros também. Né? Então fica aqui essa dica que eu estou dando para todos os signos que eu estou gravando, e com vocês não seria diferente, tá? Eu preciso passar essa informação. Época de final de ano, a gente já sabe como funcionam as coisas, muitas pessoas irresponsáveis, não seja você mais uma delas, tá bom? Se quiser beber e se divertir, assim o faça, mas sempre com muita responsabilidade. Capricórnio, a gente se vê aqui nas próximas leituras que eu gravar para vocês, agora no próximo ano, no início de janeiro. Gratidão por ter assistido até aqui, boa sorte e até logo!